E aí, meus queridos inscritos, eu sou Matt Bala, estou aqui trazendo um resumo dessa festa caótica em A Fazenda aqui para vocês. Então vem chegando, se inscrevendo no canal e colabore. Deixe o like, gente, por favor, clique no gostei, o gostei é de graça. Clica aqui embaixo, por favor, me ajuda. Nossa meta são de 2.800 likes, então por favor, clica aí, já divulga, compartilha para todo mundo que a gente tem muita coisa para falar sobre essa festa caótica em A Fazenda. Mas antes, gente, de falar da festa, a gente precisa falar sobre alguma coisa que aconteceu antes da festa. O Matheus, em conversa com Alas, disse que na terça-feira, durante a sua indicação, a casa vai ter uma grande surpresa. Felizmente não revelou, gente, do que se trata essa surpresa, mas a gente espera que seja indicação. A gente ainda não sabe qual é a indicação do Matheus, mas parece que vai surpreender. Ainda sobre essa indicação do Matheus, a Ioná revelou para Tamires e para o Dudu que caso o Matheus indique ela para a roça, ela vai atacar a mãe do Matheus. Vale lembrar, gente, que a mãe do Matheus tem câncer, e ele disse isso apenas no primeiro dia do programa, enquanto as câmeras do Record Plus não estavam disponíveis. Espero que eu não ataque a mãe do Matheus que tem câncer, né? Porque aí vai ser um jogo bem baixo que eu também não vou gostar de ver. Início da festa, os peões foram curtir a festa chamada de Detetive com a banda LS Jack. Além disso, gente, muita coisa aconteceu fora da festa, por isso que vocês não vão ver eu comentando muita coisa sobre a festa, porque aconteceu coisa na casinha da árvore e depois da festa que deu o que falar. Bom, rolou uma treta, gente, entre o Creu e o Nizam durante a festa. Uma treta que aparentemente surgiu do nada. O Creu começou a xingar o Nizam de FDP, de safado, de traíra de merda, enfim, falou um monte de coisa. E aí o Creu foi separado, o Chaya separou o Creu do Nizam, e o Creu foi para um lado e o Nizam foi para o outro, tá? O Nizam disse que não entendeu o que aconteceu e que aparentemente o Creu começou a atacar ele do nada. O Creu continuou do longe ainda xingando e falando que ele é um cuzão, disse o Creu no meio da festa gritando. Bom, em seguida o Creu chamou o Matheus para criticar o Nizam e continuou falando as mesmas coisas, que o Nizam é um baita de um traíra. Creu também conversou com a Maria e também falou as mesmas coisas, falando mal do Nizam para os outros participantes. Bom, o Alas e Matheus foram conversar ali na varanda da lavanderia sobre a Duda. O Matheus queria saber a história sobre o selinho da Duda, mas o Alas ainda não revelou toda a verdade, que na verdade ele pediu o selinho para a Duda e não a Duda que pediu o selinho para ele. Bom, Chay e Nizam também conversam durante a festa. Parte da conversa não tem como a gente escutar, mas basicamente o Chay disse o seguinte: eu vou voltar a conversar com você de verdade, Nizam. Foi o que eu falei lá embaixo, na área dos animais. Amigos discutem, amigos divergem, sentam e conversam. E o Nizam disse o seguinte: mas qualquer relação é feita disso. A gente tem uma personalidade muito parecida. Ok, será que vai voltar? Não sabemos. Enquanto isso, Dudu tá sensualizando aí. Bom, a Gabi contou para o Alas que as provocações da Baia só aconteceram depois que a Rayane e a Martina instigaram a Tamires e a Saori e a Duda lá na Baia. Que as meninas não atacaram a Rayane do nada, que a Rayane já tinha provocado primeiro. O Alas disse que a Saori afirmou que ele batia em mulheres aqui fora do jogo e o Alas não gostou nem um pouco desse argumento. Gabi disse o seguinte pro Alas: você não é um agressor, a Saori falou bem de você. Ela não é uma pessoa ruim, eu acho que ela se arrependeu do que ela falou. E o Alas disse: mas agora é tarde, eu perdoo, mas não esqueça o que ela tentou fazer comigo aqui dentro. O Matheus chamou a Duda pra casinha da árvore para conversar. Só que o grande problema dessa história é que antes da Duda chegar, o Matheus conversou sozinho com o público e aparentemente, gente, o Matheus está tentando manipular a Duda para ele fazer um jogo aí que a gente não tá entendendo qual que é. O que o Matheus disse antes da Duda chegar na casinha? Ele disse o seguinte, ó: eu vou me fingir de trouxa, tô premeditando, vou perguntar se não rolou nada e vou me vitimizar. Desculpa, mas eu preciso entender como o emocional da Duda tá. Desculpa, Dudinha. Então, assim que a Duda chega e o Matheus começa a conversar, eles começam a conversar sobre jogo, conversa vai, conversa vem. A Duda fala que tá com carência da conchinha amiga que ela tinha do Matheus. Matheus disse pra Duda que ele está se achando um grande trouxa de tudo que aconteceu no jogo. Matheus chama a Duda de fria, ela diz que talvez seja um pouco fria mesmo. Duda diz pro Matheus que é muito ruim dormir sozinha, como eu acabei de falar pra vocês. E aí eles também mencionam, gente, um momento onde a Duda acaba sujando o Matheus de bosta, de búfalo. Enfim, conversa vai, conversa vem e acabou em quê, Matt? Acabou em beijo, né? Acabou em beijo. Rolou beijo, tá? Olha só, olha o beijo. Rolou beijão. Só que aparentemente esse beijo, gente,
do lado do Matheus não é tão assim romântico quanto a gente imagina. Por quê, Matt? Porque depois que a Duda e o Matheus se beijaram, a Duda foi voltar pra festa. E o Matheus ficou sozinho na casinha da árvore e disse o seguinte, piscando o olho pra câmera. Desculpa, Duda, você vai ver no vídeo quando você sair. Aqui pra mim deu a entender que o Matheus vai indicar a Duda pra roça. E ele deu umas piscadinhas assim, ó. Desculpa, Duda, você vai ver quando sair. O que ele tá querendo fazer, gente? Eu tô preocupado, viu? Não sei quais são os próximos passos do Matheus no jogo, mas ele tem que tomar cuidado. Bom, a Ioná viu a Duda conversando com o Alas e disse de longe, pra Saori só, né? Ela disse de longe, a Ioná disse de longe que a Duda é uma traiçoeira no jogo por estar conversando com o Alas. O Alas, inclusive, está com raiva de Duda pelo rumo que a história do Serinho está levando. E o Alas disse que a Duda decepcionou ele. O Alas é um grande mentiroso, né, gente? Não sei como vocês gostam dele. Eu acho que ninguém gosta, inclusive. Se alguém gostar dele, se menciona. Se você não gostar do Alas, manda coração vermelho, porque aí você tem coração bom aí. Bom, o Alas, então, depois dessa conversa com a Duda, disse o seguinte. Vamos fazer o seguinte, Duda? Vamos ver o que o Brasil acha, então, na roça? E a Duda respondeu. Mas não tô entendendo por que você tá com essa agressividade. E o Alas, a agressividade? Essa é a narrativa de vocês agora? E a Duda respondeu, não, não é isso agora não. E o Alas disse, a narrativa de vocês agora fala de agressividade? Pulou de assédio pra agressividade? Aí o Alas saiu de perto da Duda e deixou ela falando sozinho. Bom, o Matheus e a Duda então conversaram após o papo que eles tiveram na casinha da árvore. Falaram agora sobre o Wallace. E a Duda disse, isso mostra muita coisa sobre o Wallace e o Matheus. Vocês estavam conversando o quê? Não sei sobre o que é. E a Duda, eu fui conversar com ele e perguntar se ele estava bem. E o Matheus, mas por qual motivo? E a Duda, porque o Wallace estava chorando. Eu tinha me resolvido com ele. Mano, não é possível. E o Matheus disse, eu não sei o que vocês estão falando. É de vocês, mas a confiança que eu te dei, você sabe. Eu falei hoje. E a Duda respondeu, eu perguntei pra ele se estava tudo bem e era só isso. Ele falou de uma forma agressiva sobre a situação, que a gente já tinha resolvido e tudo mais. A pauta agressividade, ele partiu pra cima de mim. Eu falei, não estou falando de você. Eu não tô falando que você é grosseiro, eu tô falando que você está grosseiro agora. Matheus disse que tudo o que aconteceu na casinha da árvore foi verdadeiro, mas que fica inseguro vendo Duda e o Wallace interagindo. Mas será que foi verdadeiro mesmo? Bom, Matheus disse que o Wallace pode estar jogando com a Duda pra ele sair como vítima de toda a situação. Durante a festa, Michelle e Shaya estão bem juntinhos e conversam. A Michelle revela que o seu relacionamento aqui fora já está muito desgastado e que vivia apenas como amigos entre ela e esse cara que ela tava aqui fora, tá? Não tava, não sei. Não sei se continua, não sei se acabou, sei lá. Bom, enquanto isso, os dois continuam um do ladinho do outro, enfim, tomando bebidinha aqui e ali, tudo mais. Bom, seguindo aqui, gente, vamos agora falar de coisas muito importantes dentro da casa. Dentro da casa? Sim. Dentro da casa, porque a festa não teve tantas outras coisas importantes. Shaya e Michelle ficam ali no espelho, agarradinhos, ó. Agarradinhos não, né? É um chameguinho aí, ó. Uma passagem assim de um... Passou o cabelo no ombro da Michelle. A Michelle está levemente preocupada com o apontamento de domingo, em que ela poderá ser apontada durante a dinâmica, e talvez critiquem o Shaya. E o Shaya diz o seguinte, eles jogam pra cima e esquecem que podem cair na cara deles. Vamos curtir o sábado, Michelle, vamos curtir. Michelle então indaga o seguinte, por que aos 46 anos não posso me apaixonar de novo? Bom, a Kate sugere que os dois vivam a vida. Vamos viver, disse a Kate. Após confessarem seus sentimentos, Shaya e Michelle se abraçam fortemente. E não foi um abraço curto não, tá? Foi um abraço bem longo. No quarto, Rayane e Creu começam a discutir aos gritos. Infelizmente, a câmera da Record Plus não mostrou o começo da briga. Mas aparentemente, a briga começou porque a Rayane tá percebendo que os homens da casa, principalmente o Creu, não estão dando espaço para ela, para que ela possa se trocar, para que ela possa pegar as roupas dela. Engraçado que a Ioná também criticou isso do Alas há semanas atrás, vocês lembram? E ninguém deu valor para Ioná, né? Bom, a Rayane falou o seguinte, não é legal isso, porque eu respeito a sua mulher, então me respeita, caramba, eu não tô bem. E o Creu, eu desrespeitei você ou a Rayane? E a Rayane, você desrespeitou. Você chega falando, pô, caramba, tá na minha cama, não gostei. Você pode falar, eu entendo que tem um monte de homem aqui também. E o Creu disse, você viu como você falou comigo, Rayane? Eu nunca aumentei o tom de voz pra você, você tá falando alto. E a Rayane respondeu,
Eu falei que não estava me sentindo tranquila no quarto. Quem chama um monte de homem pra cá? E chamou quem? Você chamou o Shaya. Você chamou o Shaya pra cá. E o Creu, você pode falar baixo? E a Rayane, eu sou assim, meu amor. Eu falo alto assim. Rayane então narrou que ela e a Gabi estão ficando desconfortáveis no quarto com vários homens que entram no quarto. Principalmente homens que entram no quarto enquanto a Rayane e a Gabi estão se trocando. A própria Rayane também criticou o fato de homens que nem dormem no quarto entrarem no quarto enquanto elas se trocam. Como, por exemplo, o Toninho, o Fabiano, que nem dorme no quarto, dorme na sala e ficam entrando no quarto enquanto ela se troca. Rayane disse que o Creu era uma planta e que o Creu a desafiou para a roça. O que será que vai acontecer? O Creu disse, então vamos pra roça, vamos pra roça. E a Rayane respondeu, eu vou te botar junto então, não gostei da tua postura, me respeita, me respeita. E o Creu responde, você pra mim não é nada. Bom, o Shai então tenta acalmar a situação, disse que os dois estão discutindo por nada, e aí o Shai disse, tudo bem, deixa ela fazer o que fizer, eu tô falando a noite inteira, parem de discutir, se você não responder, ela não vai discutir, você sabe que ela gosta de discutir, então não fale nada, o Creu, deixa ela falar, tem câmera, tá tudo filmado, há 30 e poucos dias, só que a câmera não mostrou o que aconteceu no início da briga, né, isso fica difícil pra mim. O Creu depois da discussão foi às lágrimas, começou a chorar na cama, e aí, gente, a Rayane foi para a sala e iniciou uma briga com a Ioná. Pois bem, a Ioná falou o seguinte, eu passei pela mesma coisa sobre a troca de roupas, né? Com um monte de homem em cima da cama e não teve ninguém para me defender. Agora você sabe como é ser constrangida aqui dentro. Você tá me acusando. E a Rayane responde, já passei por isso lá fora, amor, mas eu me defendo sozinha, pode deixar. E a Ioná responde, na minha vez vocês vieram para cima de mim com relação a isso. E a Rayane disse, mas você perdeu a razão, né? No momento que você faz isso, você perdeu a razão. Você tirou os peitos pra fora. Aí a Ioná diz que ela não perdeu razão coisa nenhuma e as duas começam a criticar uma outra. Martina também que entrou na briga, tá? Martina estava aguardando uma brecha para entrar na briga da Ioná, mas o Nizam tirou ela de perto e acabou que a Martina não entrou na briga. Bom, a Rayane também tretou com o Shaya e jogou o edredom do Shaya, o travesseiro deles lá do quarto, onde o Shaya estava dormindo, jogou na sala e disse que agora o Shaya dorme na sala e que se o Shaya for dormir no quarto, ela vai molhar os pertences do Shaya. Bom, a Michelle tá tentando dormir na sala e aí ela tava chorando, aparentemente chorando muito. E a Michelle falou o seguinte, gente, olha pra mim. Eu não quero brigar, eu não quero nada, eu quero ficar sozinha agora, disse a Michelle, tanto pra Maria quanto pro Shaya, que estavam ali tentando conversar com ela. E a Michelle, gente, tá aqui, ó, essa pessoa aqui, né, na cadeira, é a Michelle. Inclusive ela tá nas cadeiras da sala, não tá nem no sofá, tá nas cadeiras. Bom, a Rayane, então, continua reclamando sobre o fato de vários homens ficarem cercando ela na cama enquanto ela está trocando de roupa, inclusive trocando de roupa durante o programa ao vivo. O Valério também tentou defender a Rayane, ficou do lado da Rayane e tudo mais, mas a gente vai pular esse momento. Só que aí, gente, a Rayane começou a chamar o Shaya de manipulador e agressor. Por quê, Matt? Eu vou explicar resumidamente. A Rayane acredita que o Shaya não está dando espaço para Michelle poder viver a vida dela. Que a Michelle toda hora está sendo cercada pelo Shaya. Que aonde a Michelle vai, o Shaya está atrás cercando. Que a Michelle não tem mais espaço. Que a Michelle não consegue conversar com outras pessoas da casa, principalmente com as mulheres. Porque segundo a Rayane, o Shaya não dá espaço. O Shaya fica olhando estranho, enfim, que o Shaya meio que tá sendo um homem meio que manipulador e agressivo para cima das mulheres. Isso quem disse foi a Rayane, tá? A Martina também gritou e falou o seguinte, esconda os seus biquínis, tem uma cheiradora de biquínis aqui, esconda os seus biquínis e as suas sungas. A Martina jogou isso pra Tamires, né? Do nada, do nada. Aí, gente, depois dessa acusação da Rayane pra cima do Shaya, o Shaya sentou lá perto da mesa da sala, da cozinha, e ele ficou com aquele olhar extremamente sério e vermelho, com os olhos vermelhos, igual ele teve naquela crise que ele teve há 2 semanas atrás, onde ele surtou, né? E aí veio um ninja e tirou ele e tudo mais. E aí o fato do Shaya estar nesse comportamento sério, em silêncio, com o olho vermelho e tudo mais, deixou algumas pessoas com medo do que o Shaya poderia fazer, tá? Bom, ainda no quarto, a Rayane detonou o Creu e falou o seguinte, bota então a tua mulher aqui com um monte de macho, seu FDP, disse a Rayane, que tá muito irritada com o Creu. Bom, a Martina e a Tamires ficam se alfinetando, né? E a Tamires falou o seguinte,
Ai, a Mokura veio na minha frente agora, e a Martina. Ai, tadinha, tadinha da Samambaia. Tadinha da Bafuda. A Bafuda, boquinha de cemitério, né? Vai tomar no Uki. Antes que eu me esqueça, sua cafona. Nem o Paulo te salva. O Paulo é o estilista da Fazenda. Do nada citou o Paulo. Porque parece que nem as roupas que o Paulo manda pra Tamires ajudam ela. Bom, a Gabi Spanik também se incomodou com a campana dos homens em torno da sua cama e da cama da Rayane enquanto elas trocam de roupa. A Gabi disse que quando reclamou com o Toninho disse que a cama não era de propriedade dela, mas que na verdade ela não estava falando sobre a cama, e sim sobre o espaço, que ela não tem espaço para trocar de roupa. Bom, o Shai então começou a falar algumas coisas com a Kate, com a Maria, e o Shai começou a chorar, inclusive, e seguiu revoltado, porque ele não gostou do jeito que a Michelle foi tratada e foi mencionada pela Rayane. O Shai falou o seguinte: eu não aceito fazer isso com a Michelle, velho. Ela não merece. Já conversei com a minha equipe e com a produção do programa. Não existe isso, velho. Eu não falei nada demais. Eu aceitei. Eu fui xingado pela Rayane. 3 pessoas ao mesmo tempo me xingaram sem eu ter feito nada. E ela foi execrada por nada. Eu me segurei pela Michelle. Eu não falei nada. Eu aguentei por ela. Não falei nada, velho. Eu só fiquei quieto. Fui xingado de todas as formas, de todo jeito, sem eu ter feito nada. A Maria e a Kate, então, estão tentando acalmar o Shaya ali na cozinha. Bom, enquanto isso, a Saori começa a criticar porque um biquíni dela desapareceu. Momento muito importante, tá bom? O Dudu, então, começa a cochichar com as suas amigas, né? A Yonata, a Miris e a Saori, de que o Shaya tá da mesma forma que estava antes daquele surto dele depois da festa, né? E a Tamiris respondeu: então vai ter de novo? Daquele jeito, Dudu? Ai, meu Deus, a gente tá confinado, né? Eu tô com medo. A Rayane saiu do quarto e iniciou de novo a briga com o Shaya, tá? E a Rayane disse pro Shaya: todo mundo tá vendo. Shaya, você não consegue nem respirar quando o Will tá perto dela, da Michelle. A gente tá vendo a sua postura é de lixo. E o Shaya só respondeu: tá bom. E a Rayane falou: postura de lixo, de homem lixo que você é, não deixa nem a mulher respirar. No dia da votação você não me deixou chegar perto da Michelle, nem pra falar quem iria salvar ela do resto da Você e todos os homens dessa casa são assim. E o Shai falou o seguinte: eu nunca te desrespeitei, e não vai ser agora que eu vou desrespeitar você. E a Rayane diz que o Shai é um manipulador de mulheres. Bom, sem saber que, na verdade, a paixão do Shai com a Michelle é recíproca, que a Michelle também está apaixonada pelo Shai, a Rayane diz que o Shai está sendo desrespeitoso com a Michelle, porque a Michelle tem uma pessoa aqui fora. Só que a Rayane não sabe, né? Que a Michelle também está apaixonada pelo Shai. Rayane então diz que, diferente do Shaya, ela tem uma casa para morar. Diz basicamente que o Shaya não tem lugar para morar. O Shaya então convoca a sua equipe para rebater as acusações mentirosas da Rayane. A Rayane falou o seguinte: não tô precisando eu não tô precisando, mas igual a você tá precisando. E o Shaya disse: eu trabalho desde as 4 da manhã lá fora, o Rayane. E a Rayane respondeu: eu tenho casa pra morar e você não tem, Shaya. Você não tem. E talvez nem tenha mais nenhuma carreira, né? Cuidado, que agressor de mulheres não tem nem carreira lá fora. Fim da treta, a Rayane foi pro quarto, né? E disse que a Michelle é casada e que está sendo prejudicada no programa por causa do Shaya. Bom, infelizmente, várias coisas estão acontecendo na casa, mas a câmera da Record Plus começa a oscilar o sinal. E a gente não consegue entender o que está acontecendo. A gente consegue ouvir o Shaya um pouco nervoso, dizendo o seguinte: todas as vezes que ela vai se trocar, eu faço isso aqui, eu viro as costas. Se a Rayane acha isso ruim de mim, velho, ela tá muito enganada. De 220 milhões de pessoas, 20 milhões assistem esse programa, disse o Shaya. E aparentemente, gente, um dos momentos onde a Rayane tira a roupa dela e fica com os peitos de fora pra se trocar, o Shaya realmente vira as costas pra não ver a Rayane se trocar, tá? Mas enfim, ó, o sinal da Record Plus não tava bom, então infelizmente não dá pra ver muita coisa. Bom, os peões explicam a situação de Shaya e Michelle pra Gabi Spanik, que não tava entendendo que realmente a Michelle e o Shaya estavam um apaixonado pelos outros, e a Gabi Spanik fica chocada. A Gabi disse que achava que todos ali faziam parte de um mesmo grupo, e eles negam que na verdade agora o jogo mudou, e que o Nizam disse que recalculou rota e agora surgiram subgrupos e que não existe mais um grupão. O Nizam inclusive falou o seguinte: em outras edições tem uma coisa que se chama roça falsa, e que a pessoa que sai por um tempo ela pode voltar, mas isso não acontece quando tem 23 pessoas nessa casa. A Rayane então disse que Shaya agrediu 3 mulheres segundo o Fernando, mas o Fernando nem tá mais lá, né? Será que a Rayane tá esperando que o Fernando volte da roça falsa? Os peões seguem então reforçando a tese de que Michelle está sendo oprimida pelo Shaya,
Mas enfim, gente, aparentemente nessa tese aí é uma loucura da cabeça deles. Bom, o Will reclamou sobre o Shaya e criticou as atitudes dele. O Will disse o seguinte: na festa, o Shaya falou pra mim, tenho saudades de vocês, estou esperando vocês falarem comigo. E eu falei, não dá, ele não dá espaço. Tá chato, tá insustentável o negócio, ele tem que ir pra roça e sair pra dar um descanso pra Michelle. Agora fica lá com o olho vermelho, vou fumar, vou processar, vou fumar. Bom, gente, o clima esquentou, tá? Esquentou quando, o Matt? Esquentou quando o Shaya aparentemente... Não, mostra o Shaya, cadê uma cena aqui do Shaya? Calma aí. Calma aí. Aparentemente, lembra que eu falei que o Shaya tava com um comportamento ali estranho, olho vermelho, parecia que ia explodir, parecia que ia ter uma crise de ansiedade? Enfim, aparentemente, quando as câmeras não estavam muito bem, né, tava aquela coisa toda feia aí, como vocês viram, o Shaya saiu da sede pra fumar. Só que ele saiu sem autorização. Não é que sem autorização, mas tipo assim, ele saiu e só ele poderia sair. Aparentemente só a produção deixou o Shaya sair. Ninguém mais podia sair. E só o Shaya foi favorecido para sair para fumar. E que aí os outros peões foram tentar ali abrir a porta para sair para fumar também e não podiam sair para fumar. E só o Shaya tava lá fora. E aí, gente, as pessoas começaram a criticar o Shaya. Falando que o Shaya era, o Will falou que o Shaya era favorecido, que era a segunda vez que o Shaya saía para fumar e os outros não podiam sair para fumar. E aí eles começam a atacar o Shaya. O Torinho, inclusive, está discutindo com o Nizam e o Torinho disse que promete expor o Nizam no jogo. O Torinho disse o seguinte: desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, você perguntou o que seu ADM falou de mim, que medo você tem? E o Nizam respondeu: nenhum. E o Toninho reclamou que o Will chamou o Shaya de nóia durante esse surto do Will, tá? O Will ficou muito revoltado com o fato do Shaya ter saído pra fumar e ele não. E o Will falou o seguinte: por que toda vez ele é trancado pro lado de fora? Isso não é um reality? Não é 24 horas? Cadê a transparência? Toninho então disse que tudo agora vai pra roça, vai pra roça, vai pra roça, e que o Nizam não é o pica das galáxias. O Nizam respondeu: mas tu tem que fazer pra onde também? Você tem que fazer por onde também? Nem prova tu tá fazendo, Toninho. Vai pra prova do fazendeiro e me põe na roça então, pô. O Toninho então disse o seguinte: você perguntou no primeiro dia do programa, seu ADM falou de mim? E o Nizam respondeu: é normal, porque eu errei lá fora e as pessoas vêm com preconceito em cima de mim. E o Toninho respondeu: ah, foda-se, eu não perguntei ninguém, eu não peguei ninguém, abracei ninguém quando falaram que a Carol era do job. Você abraçou a Carol como se fosse o seu chaveirinho. E a Nizam respondeu: mas você abraçou o Fernando quando chamou a outra de PUTA. Você nem sabia que o Fernando tinha chamado a outra disso. Toninho, você não sai do sofá, você não faz nada também. Então o Toninho tá de um lado do jogo, o Nizam tá do outro, o Nizam atacou o Toninho atacou o Nizam. Eu tô surpreso que o Toninho atacou alguém, tá? Bom, os peões seguem revoltados, a Raine também tá revoltada também, que foi tentar sair da sede, e a porta tava trancada, e a Raine ficou perguntando por que o Chá tá lá de fora, a produção deixou o Chá lá de fora, e ela quer fumar também, é um privilégio pro Chá fumar do lado de fora e tudo mais. Bom, a Carol foi acordar o Creu, tá? Porque o Toninho tava brigando com o Nizam, só que o Creu tava chorando e, assim, completamente bêbado e não conseguiu nem sair da cama para defender o seu amigo Toninho. Bom, o Toninho, inclusive, falou sobre seguidores, tá? Isso foi uma pauta muito estranha. O Toninho disse que o Nizam tem medo porque o Toninho tem 280 mil seguidores. É sério, o Toninho. Bom, aí o Nizam falou que, na verdade, ele tá diminuindo as pessoas que têm menos seguidores, tipo 28 mil, porque todo mundo, o Nizam disse que todo mundo começou de baixo, e que o que o Toninho tá fazendo, de que, na verdade, ele tem 280 mil seguidores, é menosprezar as pessoas que têm menos seguidores. Do nada o Toninho mandou essa que ele tem 280 mil seguidores. Ele acha que ele tem uma torcida enorme, que vai vir salvar ele da roça. Bom, a Rayane, inclusive, agora começou a falar que quer desistir. Isso porque ela tá revoltada com o Creu, por causa da roupa que não troca. Foi pra cima do Shaya, falou que o Shaya não deixa a Michelle respirar, não deixa a Michelle quieta em nenhum canto. E aí agora ela quer desistir porque o Shaya agora foi favorecido por ter saído pra fumar e ela não pode sair pra fumar. E ela começou a gritar, surtar, tudo mais. Os outros participantes começaram a tentar acalmar ela, mas ela não quis, tá? Ela falou, não, eu quero gritar, se eu quero desistir, deixa eu gritar, deixa eu me extravasar. Só que a Rayane não desistiu, tá? A Rayane não desistiu. O Dudu, então, contou a fofoca da Rayane que ele desistiu pra Saori. E a Saori respondeu, ai, Dudu, por favor, faz isso, pede pra ela desistir, então. Bom, teve farpas entre o Valério e a Saori. A Saori falou o seguinte, por que a Rayane não sai? Vinha a Martina e o Will tudo atrás dela. Nossa, que feiura isso. E aí a Yona fala, os cabangas da Rayane estão atrás dela. E a Saori responde,
Ah, é, o Toninho agora, a máscara do outro tá caindo, menino chato, falso, tá reclamando do Shaya, mas fica reclamando o dia inteiro também, vem falar do Shaya também, ele é falso, pode falar o que ele quiser, que eu sei que você vai falar também. Aí o Valério vai defender, falou, é, Toninho, a máscara do outro tá caindo também. Não, calma, desculpa, o Valério falou o seguinte, pra quem você tá falando, Saori? Fala de você, eu não falo nada pra ele não, nem pra ninguém, eu falo na cara, bebê, então você tem que falar na cara, disse o Valério, que não tava entendendo pra quem a Saori tava falando. Aí o Shaya voltou. E o Shaya voltou em silêncio, tá? Aí o Mesquita perguntou, você tá passando mal, tá tudo bem e tal? E o Shaya não falou nada, ele só foi pro banheiro sozinho. Assim que o Shaya saiu do banheiro, gente, ele lavou o rosto e o Shaya falou que tá tudo bem e tal. Em seguida o Shaya foi pro closet, tá? Aí quando o Shaya foi pro closet, ele foi receber atendimento médico. E a produção do programa avisou os participantes que o Shaya estava em atendimento médico, tá? Yonai disse que a Rainha está chorando dentro do quarto, fazendo drama e que quer desistir. E ela disse o seguinte, se quer desistir, então sai, porra! Disse a Yoná. Gosto que a Yoná fala na cara, né? Não fica fazendo tipozinho igual a Rayane. Bom, o Toninho disse que quer fazer de tudo pra colocar o Nizam na roça, mas vamos ver, né? O que é fazer de tudo? Resta saber o que seria fazer de tudo. Bom, o Toninho ainda disse o seguinte pro Mesquita. O Matheus tá com os caras e vai mandar o Shaya pra roça, eu tenho certeza. E o Mesquita responde. Nós vamos aguardar o Lampião, ô Toninho. O Will chamou o Shaya de noia hoje, viu? Eu tenho nojo disso. Olha a palavra que o Will usou. O Nizam é noia porque fuma também? Que palavra escrota. Durante a noite, a Kate caiu da cama porque ela tava muito bêbada. O Dudu, inclusive, falou o seguinte pra Yoná. Yoná sumiu com o Shaya, né? Tá indo pra Londres também? Foi com o Shaya pra fumar também? E a Yoná falou que não, que ela tava ali, não saiu pra fumar, não. O Matheus, inclusive, disse quem tava querendo ir pro rancho. Por quê? Porque, aparentemente, o Matheus não tem ninguém pra levar ele pro rancho, pra levar com ele pro rancho. Ele disse que amanhã só vai ele e Deus pro rancho. E aí, gente, o pessoal começa a falar o seguinte. Ah, então leva os baba-ovo, Matheus. Aí a Martina respondeu. Então leva os falcianos, né? Leva as pessoas que te deixou restar no Resta 1. Do lado de fora, Tamir, Saori e Yoná disseram que os homens são sempre respeitosos na hora que elas estão trocando de roupa, diferentemente do que a Rainha estava apontando, que não tinha respeito, que as pessoas não, né, ficavam olhando ela quando ela trocava de roupa. Antes do Shaya voltar à sede, a Saori e a Yoná pediam para Duda parar de reclamar dele ter recebido permissão para ir para a área externa, porque ele não estava bem, que ele estava com uma crise de ansiedade e tudo mais. Toninho disse que se Nizam fosse um cara legal, ele teria 5 milhões de seguidores e não apenas 200 mil. Ai, Toninho, tá bom. Tá bom. Bom, a Duda levantou, gente, e foi dormir na cama do Matheus, tá? Tá lá de conchinha com o Matheus. E aí os peões começaram a perceber, eita, a Duda tá com o Matheus de novo, e não sei o que lá. Aí fica de fofoquinha aqui, fofoquinha ali. E a Duda disse que tava com saudades da conchinha amiga do Matheus. E os dois dormem agarradinhos aí, tá? É isso. Antes de dormir, a Duda falou o seguinte... Eu preciso entender, Matheus, pra te falar como vai ser depois daqui. Não dá pra saber, porque a gente vive um dia de cada vez aqui. E ainda mais lá fora também não dá pra saber. É tudo muito maluco, disse a Duda pro Matheus. Bom, olha só. A Michelle tá dormindo aqui, gente. Ó, a Michelle tá dormindo entre essas cadeiras aqui. E o Shaya dormiu no chão do lado da Michelle. Tá? O Shaya não dormiu na cama lá no quarto. Ele dormiu no chão do lado da Michelle. E lembrando que a Michelle não quer conversar com ninguém. Ela só quer dormir, quer descansar depois de tudo que aconteceu, né? Da Rainha falar que a Michelle estava sendo, de certa forma, oprimida, né? Tipo, sendo perseguida pelo Shaya. Desculpa pelo resumo grande, tá? Resumo. Desculpa pelo resumo grande, mas aconteceu muita coisa, inclusive tem muitos buracos nessa festa aí. Espero que a produção do programa da Record mostre pra gente durante o programa de hoje à noite. Não esqueçam do like, meta de 2.800, eu vou ficando por aqui. Tenham todos um ótimo sábado. Fui!